Em uma terra fria e marcada por fumaça de fábricas, nasceu um menino que carregava fogo nos ossos. Era o ano de 1907, e enquanto a Inglaterra se movia para uma nova era industrial, o céu preparava algo eterno. Leeds, uma cidade esquecida nos mapas espirituais, se tornaria o berço de um dos intercessores mais inflamados do século XX, Leonard Ravenhill. Filho de um lar cristão metodista, cresceu ouvindo hinos antigos e histórias de avivamentos passados. Mas ele não queria apenas ouvir sobre avivamento. Ele queria viver um. Ainda menino, foi marcado por uma profunda inquietação. Não era a inquietação comum de uma juventude rebelde. Era a angústia dos céus pesando sobre sua alma. Enquanto outros corriam atrás de carreira, conforto ou posição, Leonard corria para o quarto, para o chão frio, para a presença do Deus vivo. Ali, escondido da vista humana, nascia um homem de oração. Um menino que preferia lágrimas silenciosas no quarto do que os holofotes dos palcos religiosos. Seu clamor não era alto, mas era profundo. Não havia eco para seus gemidos, exceto no coração do Pai. Leonard aprendeu cedo que Deus não unge celebridades. Deus unge homens quebrantados. A chama do avivamento não começaria no púlpito, começaria no secreto, no escondido, no esquecido. E foi ali, longe das multidões, que Deus começou a moldar o vaso que incendiaria uma geração. Antes que uma trombeta soe no alto, ela precisa ser moldada no fogo. Leonard Ravenhill foi moldado no forno do secreto. Sua juventude não foi desperdiçada em prazeres passageiros, mas consagrada aos pés do Eterno. Enquanto a maioria dos jovens de sua idade buscava entretenimento e popularidade, Leonard buscava a eternidade. Ele mergulhou nos escritos de John Wesley, Charles Finney e David Brainerd, homens que oravam até o suor se tornar sangue. E quanto mais lia sobre eles, mais se dobrava diante de Deus, dizendo: "Faz isso em mim, Senhor. Começa comigo." Em vez de noites de festa, ele escolheu madrugadas de choro. Em vez de ambições terrenas, ele escolheu fome pelas coisas celestiais. Não buscava ser eloquente, buscava ser inflamado. Havia algo nele que os olhos humanos não podiam medir. Era zelo, era temor, era uma paixão santa. Leonard compreendeu cedo. A oração não é apenas um dever do cristão, é a respiração do guerreiro. O mundo o considerava estranho, mas o céu o considerava útil. E como todo vaso escolhido, ele teve que ser quebrado. O quebrantamento foi seu idioma. A solidão foi sua escola. O Espírito Santo foi seu mestre. Leonard não estava sendo preparado para a fama, estava sendo preparado para confrontar uma geração. Uma geração que trocara o altar pelo palco, o clamor pela performance, a presença pela produção. Deus estava forjando um profeta, e como todo profeta, ele nascia primeiro no deserto, onde só Deus o via, e isso era suficiente. Há escolas que formam teólogos, mas só o céu forma profetas. Leonard ingressou em Cliff College, uma instituição renomada por formar pregadores. Lá, estudou sob a influência de Samuel Chadwick, um homem que dizia: "O diabo não teme grandes talentos, mas treme diante de um homem que ora." Foi nesse ambiente, entre livros e discípulos, que Leonard se aprofundou ainda mais na palavra, mas nunca permitiu que o estudo substituísse a devoção. Ele dizia: "Conhecimento sem oração é informação morta." Enquanto seus colegas disputavam púlpitos e posições, Leonard disputava horas no quarto. Era conhecido por se ausentar das rodas sociais e ser visto muitas vezes orando no campo, entre árvores e pedras, buscando a face de Deus,
chorando pelos perdidos, intercedendo por uma igreja fria. Ali, longe dos olhos humanos, nascia um homem de oração. Um menino que preferia lágrimas silenciosas no quarto do que os holofotes dos palcos religiosos. Seu clamor não era alto, mas era profundo. Não havia eco para seus gemidos, exceto no coração do Pai. Leonard aprendeu cedo que Deus não unge celebridades. Deus unge homens quebrantados. A chama do avivamento não começaria no púlpito, começaria no secreto, no escondido, no esquecido. E foi ali, longe das multidões, que Deus começou a moldar o vaso que incendiaria uma geração. Antes que uma trombeta soe no alto, ela precisa ser moldada no fogo. Leonard Ravenhill foi moldado no forno do secreto. Sua juventude não foi desperdiçada em prazeres passageiros, mas consagrada aos pés do Eterno. Enquanto a maioria dos jovens de sua idade buscava entretenimento e popularidade, Leonard buscava a eternidade. Ele mergulhou nos escritos de John Wesley, Charles Finney e David Brainerd, homens que oravam até o suor se tornar sangue. E quanto mais lia sobre eles, mais se dobrava diante de Deus, dizendo: "Faz isso em mim, Senhor. Começa comigo." Em vez de noites de festa, ele escolheu madrugadas de choro. Em vez de ambições terrenas, ele escolheu fome pelas coisas celestiais. Não buscava ser eloquente, buscava ser inflamado. Havia algo nele que os olhos humanos não podiam medir. Era zelo, era temor, era uma paixão santa. Leonard compreendeu cedo: a oração não é apenas um dever do cristão, é a respiração do guerreiro. O mundo o considerava estranho, mas o céu o considerava útil. E como todo vaso escolhido, ele teve que ser quebrado. O quebrantamento foi seu idioma, a solidão foi sua escola, o Espírito Santo foi seu mestre. Leonard não estava sendo preparado para a fama, estava sendo preparado para confrontar uma geração. Uma geração que trocara o altar pelo palco, o clamor pela performance, a presença pela produção. Deus estava forjando um profeta. E como todo profeta, ele nascia primeiro no deserto, onde só Deus o via, e isso era suficiente. Há escolas que formam teólogos, mas só o céu forma profetas. Leonard ingressou em Cliff College, uma instituição renomada por formar pregadores. Lá, estudou sob a influência de Samuel Chadwick, um homem que dizia: "O diabo não teme grandes talentos, mas treme diante de um homem que ora." Foi nesse ambiente, entre livros e discípulos, que Leonard se aprofundou ainda mais na palavra, mas nunca permitiu que o estudo substituísse a devoção. Ele dizia: "Conhecimento sem oração é informação morta." Enquanto seus colegas disputavam púlpitos e posições, Leonard disputava horas no quarto. Era conhecido por se ausentar das rodas sociais e ser visto muitas vezes orando no campo, entre árvores e pedras, buscando a face de Deus, chorando pelos perdidos, intercedendo por uma igreja fria. Ali, longe dos olhos humanos, ele fazia perguntas que poucos se atreviam a fazer. Onde estão os homens que não dormem enquanto almas se perdem? Onde estão os pregadores que choram antes de pregar? Enquanto outros se preparavam para ministérios visíveis, Ravenhill era treinado para algo invisível. Ele não buscava reputação, buscava autoridade. E a autoridade espiritual não se ganha com fama, mas com renúncia. Muitos o ignoravam, poucos o compreendiam, mas o céu o via, e o inferno também. Quando finalmente Ravenhill subiu ao púlpito, ele já havia descido muitas vezes ao chão da oração. Seu ministério não começou com o microfone na mão, começou com o rosto em terra. Enquanto muitos mediam sucesso ministerial por número de ouvintes,
Ravenhill media pelo nível de glória. Para ele, a verdadeira pregação nascia do secreto. Suas palavras carregavam fogo porque vinham do fogo. Eram afiadas porque haviam sido temperadas com lágrimas. Ravenhill não era um orador refinado, mas sua voz rasgava o céu e sacudia o inferno. Ele dizia: nenhum homem é maior do que sua vida de oração. Você pode impressionar os homens com seus dons, mas apenas quebranta os céus com oração. O púlpito para ele era um altar, e altar sem sacrifício é só madeira. Sua mensagem cortava, incomodava, despertava, porque vinha de um homem que havia morrido para agradar os outros. A oração era sua câmara secreta de guerra. Ele não orava para preparar o sermão. Ele orava para ser o sermão. Muitos queriam sua autoridade, mas poucos aceitariam seu caminho. Jejum, solidão, dor. Leonard entendeu que a unção verdadeira não é gritada, é gerada no ventre da oração. Seu ministério não se tornaria popular, mas se tornaria eterno. Há homens que pregam sobre avivamento, e há homens que clamam por ele até queimar por dentro. Leonard Ravenhill não era apenas um pregador, era um incendiário espiritual. Sua alma sangrava diante da letargia da igreja. Seu coração queimava por um novo Pentecostes, não de barulho, mas de quebrantamento, poder e pureza. Ele não orava por um culto melhor. Orava por uma geração que amasse mais a presença do que as programações. Nas suas palavras, o avivamento não era um evento, era o rompimento do céu sobre corações preparados. O avivamento nunca chega à igreja satisfeita. Ravenhill se retirava por horas, dias, semanas, implorando ao Senhor por um despertar real. Ele jejuava até o corpo estremecer. Ele chorava até a voz falhar. Ele gemia até não restar mais palavras. E quanto mais orava, mais se angustiava, pois via a igreja cheia de eventos e vazia de arrependimento. Ele dizia: a igreja está entretenida, quando deveria estar em trabalho de parto. O seu clamor era um grito de parto espiritual, um grito por almas, um grito por santidade. Deus não o havia levantado para agradar os líderes religiosos, mas para acordá-los. Sua vida era uma tocha erguida em meio à escuridão, e um eco do clamor de Elias: até quando cocheareis entre dois pensamentos? E sua oração permanecia constante, como incenso diante do trono. Senhor, rasga os céus e desce outra vez. Leonard Ravenhill nunca foi conhecido por multidões aos milhões, mas nos bastidores do céu, seu nome ecoava entre os guerreiros da fé. Ele não buscava popularidade, ele buscava urgência. Urgência pelas almas, urgência pela verdade, urgência pela glória de Deus que havia se retirado de muitos púlpitos. E assim, como um Elias moderno, ele intercedia pela nação. Não com discursos diante do parlamento, mas com súplicas diante do trono. Leonard orava por pregadores. Orava por jovens desviados. Orava por pastores que estavam cansados, caídos, corrompidos. Intercedia por igrejas mortas, por ministros feridos, por seminaristas que perderam o fogo. Seu ministério mais profundo não era o da pregação pública, mas da intercessão invisível. Uma irmã contou que, ao visitá-lo, encontrou-o ajoelhado, chorando, dizendo: Senhor, salve essa geração antes que seja tarde demais. Keith Green, um dos maiores músicos cristãos dos anos 80, testemunhou que era impossível estar perto de Leonard sem ser confrontado com a eternidade. Ele dizia: Ravenhill não orava apenas com palavras, ele orava com a vida. A atmosfera em sua casa era de oração contínua. Cada visitante era recebido com temor, pois sabiam, aquele lugar não era uma casa, era um altar. Leonard era um atalaia, um vigia dos muros da igreja. E mesmo sem microfone, sem vídeo, sem palco, ele tocava nações com joelhos dobrados e coração rasgado. Alguns constroem catedrais. Leonard Ravenhill construiu um altar no quarto. Um espaço simples, uma cadeira, uma Bíblia,
uma parede marcada por lágrimas. Mas aos olhos do céu, aquilo era mais temido que o trono de qualquer rei. Era ali, naquele cômodo sem fama, que os céus se abriam, e os céus choravam com ele. Quem entrava naquela sala sabia que estava pisando em terra santa. Os joelhos de Ravenhill haviam moldado o chão. O silêncio era carregado de temor. As paredes ainda carregavam ecos de seus gemidos. Um visitante disse: era impossível ficar ali por muito tempo sem ser tocado por Deus. Sua Bíblia vivia aberta, não por vaidade, mas por necessidade. Versos marcados com lágrimas, páginas gastas por uso e paixão. Leonard não estudava as Escrituras para pregar. Ele as lia para sobreviver. Orava como quem sabia que o tempo era curto. Jejuava como quem sabia que as almas estavam em risco. Era comum vê-lo levantar no meio da noite e cair de joelhos em súplica profunda, não por si, mas pela igreja, pelos perdidos, pelos órfãos espirituais. O quarto era pequeno, mas as orações que saíam dali percorriam continentes. Ele não precisava sair de casa para mudar o mundo, bastava ajoelhar-se. E Deus, que via em secreto, sacudia corações, despertava nações, incendiava pregadores. Porque ali, naquele pequeno quarto, um homem tocava o céu, e o céu respondia. Em tempos de silêncio confortável, Deus levanta vozes desconfortáveis. Leonard Ravenhill não era um reformador moderno, era uma trombeta do céu, soando em meio ao sono da igreja. Ele não pregava para entreter, pregava para despertar. Suas mensagens queimavam como brasas vivas, e não era porque ele gritava, mas porque falava com o peso de quem orou por aquilo. Ele dizia: a igreja hoje está submersa no entretenimento, e se o Espírito Santo saísse, 95% do que fazemos continuaria da mesma forma. Sua pregação era uma espada, confrontava pecados ocultos, chamava os mornos de volta ao fogo, rasgava o verniz da religiosidade para revelar a urgência da cruz. Ravenhill não se importava com aplausos, se importava com lágrimas. Ele via uma geração vendendo o evangelho como produto, pregando sem autoridade, servindo a Deus sem quebrantamento, e isso o fazia gemer. Suas mensagens mais impactantes não nasceram de uma mesa de estudo, nasceram de noites sem dormir, de jejum, de lágrimas, de um coração em chamas. Seu livro, Por que Tarda o Pleno Avivamento, não foi escrito para agradar leitores, foi escrito como um lamento. Ele era como Jeremias, um homem com fogo nos ossos e lágrimas nos olhos. E sua mensagem era simples, mas cortante. Voltem ao altar, rasguem o coração, arrependam-se. Deus ainda deseja avivar, mas primeiro precisa purificar. Leonard não apontava para si, ele apontava para o trono. E como uma voz que clamava no deserto, ele ainda ecoa: santidade ao Senhor. Os homens podem envelhecer, mas o fogo de Deus, quando verdadeiro, não apaga com o tempo. Leonard Ravenhill envelheceu. Seus passos ficaram mais lentos, sua voz mais fraca, seu corpo marcado pelos anos de guerra espiritual. Mas os olhos dele ainda queimavam. Já não pregava como antes, mas continuava orando. Já não era convidado com frequência, mas continuava intercedendo. Ele havia entendido que o verdadeiro impacto de um homem de Deus não está na visibilidade, está na fidelidade. Em seus últimos anos, continuou orando pelos jovens, pelos perdidos, pelos líderes que estavam perdendo o temor. Continuou escrevendo cartas com exortações e súplicas. Continuou jejuando, continuou chorando, até o fim. Estou mais perto do céu do que nunca, dizia ele. Mas não havia em sua voz orgulho, havia urgência. Urgência por uma geração que ele não veria, mas por quem ele orava como se fossem seus filhos. Muitos iam visitá-lo esperando conselhos, mas saíam impactados pela atmosfera de santidade, temor e intercessão que o cercava. Uma testemunha disse: você não conversava com Leonard, você era confrontado com a eternidade ao estar com ele. Ele partiu no ano de 1994, não com aplausos, nem com honrarias públicas, mas com o selo eterno de quem gastou a vida como um holocausto.
Suas últimas lágrimas não foram por si mesmo, foram pela noiva de Cristo. Foram pela igreja que ele tanto amou. Foram por um avivamento que ele não viu, mas pelo qual viveu até o último fôlego. A Bíblia diz em Joel 2,17: Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, que entrem diante do altar e lamentem, e digam: perdoa o teu povo, ó Senhor. Leonard Ravenhill viveu essa palavra. Ele não foi apenas um pregador, foi um sacerdote que chorou, um intercessor que lamentou. Seu legado não está nas palavras impressas, mas nas vidas inflamadas pelo fogo da oração. Ele nos deixou um chamado urgente. Não busquem ministérios fáceis, busquem corações quebrantados. Não desejem multidões, desejem Deus. Não sirvam ao entretenimento, sirvam ao altar. Ele sabia que o mundo não precisa de mais celebridades cristãs, precisa de profetas que dobram os joelhos. Hoje, a chama que ele acendeu pode estar fraca, mas não está apagada. Ela chama você que está ouvindo ou lendo para escolher um caminho. Ser apenas mais um na multidão? Ou ser um homem ou mulher do secreto, um intercessor, um guerreiro, uma voz que move o céu? Porque o avivamento começa no silêncio das orações que ninguém vê. E a igreja que levanta homens assim nunca será derrotada. Que a vida de Leonard Ravenhill te desafie. Que seu exemplo te incendeie. Que você seja mais que um espectador. Que você seja um homem do segredo. E que, como ele, você possa dizer um dia: meu ministério começou no secreto, e por isso tocou o eterno.